Eu oro, Pai Santo, para que esta live, Senhor, todos os propósitos desta live sejam atingidos, ultrapassados pelo poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu clamo o poderoso sangue de Jesus caia sobre mim agora, Senhor, em nome de Jesus. Eu clamo o sangue poderoso de Jesus sobre todos aqueles que entrarem aqui nesta live um a um. Você seja bem-vindo e receba o poder de Deus. Traga a tua nota, o teu bloco de notas, a tua Bíblia e uma caneta para tomar nota, porque você agora entrou na sala de estudo. Aqui é para aprender e receber o poder de Deus, para libertar, curar e salvar, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Oh, Pai querido, em nome de Jesus eu oro para que seu Santo Espírito coopere comigo, Senhor, em tudo, do princípio ao fim, que eu falo como os seus oráculos, Pai Santo, e que não saia da minha boca nenhuma palavra torpe, mas toda ela que seja, Senhor, com unção, poder para curar, sarar, libertar, porque a tua palavra, ela é como espada de dois gumes, Senhor, ela é apta para discernir as intenções dos corações, dos sentimentos, esquadrinhar os rins, e apta para salvar qualquer, Senhor. Então, Pai Santo, em nome de Jesus, opera, Senhor, em cada um que entrar aqui nesta live, Senhor, opera do teu poder, do teu querer, do teu efetuar, para que a salvação de alma seja possível. Contigo tudo é possível, nada é impossível para ti, Senhor, em nome de Jesus. Bem-haja. Então vamos falar, amados, não extinga o Espírito Santo. Não extinga o Espírito Santo. Deus nos dá a oportunidade para nós salvarmos. Quando Deus nos fala uma vez, todos nós temos diferentes formas de agir, de pensar, diferente caráter. Né? Todos não somos iguais, cada um somos todos iguais, mas quando se trata do caráter, cada um tem o seu. Entretanto, quando Deus fala a todos. Deus enviou Jesus Cristo para que todos nós que cremos não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Ele faz com que a palavra chegue a todos, não importa quem. Deus não faz distinção de pessoas. Ele enviou o seu Filho que viesse para todos, para que todos que nele creem não pereçam. João 3, versículo 16, está ali, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mas só que acontece que nem todos o recebem, e isso é aí que acontece que por causa de todos não receberem, por isso é que nós estamos, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno porque nem todos recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E o mundo jaz no maligno porque nem todos nós estamos no mesmo espírito. O mundo jaz no maligno porque nem todos ouvem a voz do Senhor. O Senhor chama a todos, mas poucos são chamados. Deus chama a todos, amados. Ele chama a todos. Deus não chama um e não chama a outros, não. Ele enviou o seu Filho por amor a nós, para que todos nós viéssemos a Filho. Mas, infelizmente, nem todos ouvem a voz do bom pastor. Muitos ouvem a voz do salteador. O bom pastor entra pela porta da frente, ele vai anunciando, ele bate a porta. Ele bate a porta do nosso coração. Lá em Apocalipse, capítulo 3, acredito que o 20, 19 a 20, está ali. Eis que eu bato a porta. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Então Deus bate a porta a todos. Então cabe a cada um de nós decidir se queremos abrir o coração para que ele entre e seja conosco ou não. Muitos de nós não abrimos o coração para que ele entre e seja conosco. Então, por isso é que acabamos por isso, e quando isso acontece, quer dizer que o nosso coração está endurecido, nosso coração está obstinado. Pode estar endurecido, mas não obstinado. Deus é um Deus de oportunidade. Ele passou uma vez, falou
falou, nós ouvimos, mas não atendemos. Ele vai dar a volta, ele vai usar outra pessoa, vai voltar a nos falar. Se nós não ouvirmos, ele é Deus de oportunidade, ele continua a dar a volta e vai outra vez e envia, para que nós possamos então ouvir a voz dele e atentar para aquilo que ele quer dizer, porque ele, quando bate a porta, é para salvar, é para cear conosco, é para nos anunciar aquilo que nós não sabemos, mas que ele tem para nós. Só ele tem algo especial, ele nos surpreende. Então, amados, quando se trata de não entristecer o Espírito Santo, é aqueles que ele quer tanto abençoar, ele chama a todos, mas ele não escolhe a todos, porque nem todos dão lugar. Todos são chamados, mas poucos são escolhidos por causa da dura servil. E aqueles que não são escolhidos porque não dão lugar a Deus e acabam por entristecer o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, amado, está em todos, porque caso contrário ninguém se sustém. Está em todos, mas nós só ativamos o poder do Espírito Santo em nós quando nós ouvimos o chamado, quando nós ouvimos a voz de Deus. E quando nós não ouvimos, o Espírito Santo então entristece e ele se afasta de nós. Nós apagamos a voz do Espírito Santo. Vamos ver aqui em primeira, deixa eu ver aqui, em 1 de Tessalonicenses, versículo 5, está aqui no versículo 5, versículo 5, capítulo 5, versículo 19, não extingais o Espírito. Não extingai o Espírito Santo de Deus que está em nós. Não extingai o Espírito. Não desprezeis a profecia. Não extingai o Espírito. Não desprezeis a profecia. O que é que aconteceu aqui para que o apóstolo Paulo, eu acredito que vem um pouquinho com ele, que é o exemplo que ele tem, porque ele extinguiu o Espírito Santo dentro dele, quando ele perseguia os cristãos e matava-os, até Jesus Cristo aparecer. Ele fez isso continuamente por muito tempo, mas como Deus sabia que ele não fazia, a intenção dele não era criminal, ele fazia por inocência, e cuidando que estava a servir a Deus, a maneira dele, a Deus de Moisés. Então ele fazia isso, ele extinguia. Então Deus apareceu para que ele então não parasse de o fazer e o encheu do Espírito Santo. Ali é um pouquinho diferente, mas ele testificou isso. Não extinguis o Espírito Santo, não extingais o Espírito Santo de Deus. Examinai o Espírito. Quem é que extinguiu o Espírito Santo de Deus, amado? Uma pessoa, o Espírito Santo de Deus se extingue, e quando ele se extingue em nós, ele se entristece e se afasta. Nós ficamos com o coração endurecido. Nós não ouvimos a voz de Deus, não ouvimos a ninguém, absolutamente. A nossa versão da história, a nossa versão de tudo, é ela que está correta. É ela que está correta. Então, isso faz com que o nosso coração seja mais duro e, às vezes, Deus permite que assim seja, para que nós experimentemos o poder de Deus, para que saibamos que há um só Deus sobre as nações, um só Senhor de tudo e de todos, só no seu nome a salvação. Jesus é o Senhor de tudo. Não importa, amados, o que façamos, nós não conseguimos combater, desafiar o poder de Deus. Aquele que tentou, aqui no Velho Testamento, todos que tentaram, amados, não foram bem sucedidos. Mas até os dias de hoje, nós, o ser humano, um ser perecível, um ser que perece, que tomba, que tem limite nas forças, nas capacidades mentais, físicas, intelectuais, psicológicas e tudo, continua a desafiar o poder de Deus, continua a desafiar aquele que tem a patente, aquele que nos criou, e que aquele que criou tudo que existe,
Sem ele, nada do que existe teria existido se não fosse pelo poder criativo dele em fazer tudo e criar tudo à sua maneira, do jeito que ele quis, para a sua própria glória. Até hoje, nós, os seres humanos, seres pequenininhos, continuamos a desafiar o poder do Criador, o poder daquele que tem a patente, o poder daquele que desde sempre ele era, é e há de vir. O único, poderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Nós, apesar de todos esses testemunhos que ficaram escritos e que nós sabemos que aconteceu, nós continuamos a desafiar o poder de Deus, sabendo que nós somos pequenininhos, sabendo que nós diante dele nada somos, nada podemos. Se ele não for conosco, está escrito, amado, o apóstolo João escreveu que ninguém recebe nada na terra se não lhe for dado no céu. Tudo aquilo que nós fazemos de bom é o espírito de bem que nos unge e nos capacita para nós o fazermos. Então, amados, chegou o momento para que nós entendamos que sem Espírito Santo de Deus, nós nada fazemos. Tudo que fazemos é na nossa força. E a nossa força tem limite. Tudo que fazemos é na nossa força. E a nossa força tem um tempo, amados. A força do homem acaba. Ela só é renovada se o homem conhecer o poder de Deus. Isaías, o profeta Isaías, ele profetizou em Isaías 40. Aquele que confia, aquele que espera, aquele que busca, caminhará, não cansará. Andará, correrá e não se fatigará. E voará como águia. Quem que desafiou o poder de Deus, amados? Primeiramente, não foi Adão, nem foi a Eva. Foi Satanás. E ele viu as consequências. E nós sabemos as consequências. O mundo jaz no maligno, aquilo pelo qual eu e você passamos, é a consequência daquele que desafiou o poder soberano absoluto do Criador. Que ele é o único. Antes dele nenhum outro Deus existiu. Depois dele também nenhum outro Deus haverá. Ele é Deus. Ele, como disse ao Moisés disse, ai Senhor, eu agora vou, o que é que eu vou dizer? Diga-lhe que eu sou o que sou, te apareceu. Eu sou o que sou. Ele é o que é e acabou. Quer nós pensamos aquilo que ele é, o que ele continua a ser igual. Ele não muda. Ele é soberano, absoluto, princípio e o fim. Alfa, ômega, princípio e fim. Determinou a nossa vinda, tem determinado o nosso fim. Fim da história, acabou-se. Se nós entendermos que tudo tem a ver só com ele, se todo ser humano entendesse este princípio tão básico, o mundo não estaria como está. Apesar do Satanás, do Lúcifer ter caído, nós cooperaríamos com Deus para que nós não perecêssemos. Primeiro Satanás, o Lúcifer desafiou a autoridade de Deus, teve aquilo que ele experimentou, a mão poderosa de Deus. Nós temos para testemunho nosso. Em segundo, o povo na terra, todos os moradores da terra, experimentaram a mão poderosa de Deus quando Deus dizimou a terra com o dilúvio. Ficou o Noé e toda a sua família para testemunhar e contar a história. E hoje nós sabemos e somos e conhecemos a história. O povo pereceu todo por quê? Por causa da dura servil. Entristeceram o Espírito Santo de Deus. Deus não poderia revogar esta ira, este decreto de que ele iria acabar com o mundo. Ele poderia ter revogado isso se o povo cooperasse e acontecesse algo. Não estamos a conseguir. Ele é longânimo e misericordioso, mas a dureza do coração entristece o Espírito Santo e a ira se dá. Não há como evitar. Não há como evitar, amados. Quando nós afrontamos a autoridade divina, isto dá lugar à ira. Mas hoje em dia, a ira dele ele está a aguentar, ele está a reter a ira.
por causa da fidelidade dele. A fidelidade dele que vem com a força do seu amor e opera na sua misericórdia. É isso que o retém. É isso que ele tem, por isso nós, filhos de Jacó, nós não somos consumidos. A misericórdia do Senhor que está a operar nestes tempos que Ele deu. É o tempo que temos o livre-arbítrio para escolher se queremos ir com Ele ou se queremos ir com Satanás para onde Ele quer nos levar. A segunda pessoa foi no tempo de Noé, que iraram ao Senhor. O Senhor quis salvar. O Senhor preparou um caminho. O Senhor enviou Noé. Mas ninguém quis entrar na arca. Ninguém quis ser participante da herança nos santos, amado. O Senhor quis que todos fossem idôneos e fossem participantes da herança nos santos. Mas só Noé e a sua família construíram a arca, cooperaram com Deus, entraram em aliança com Deus e tomaram posse dessa aliança. Foi dada oportunidade a todos. Todos foram escolhidos, mas foram poucos. Todos foram chamados, mas foram poucos os escolhidos. E até nos dias de hoje, isto vai acontecer quando o arrebatamento chegar. A terceira pessoa que irou muito a Deus, há muitas, não é? Deus depois abateu muitos povos, mas temos aqui no tempo do Abraão, houve ali muitas guerras, muitos desafios. Deus deu vitória a Abraão, mas aquilo que nós temos como exemplo, que muitos povos foram abatidos por causa da dureza do coração. O povo israelita. Deus, primeiramente, é o povo do Egito. Deus fez um pedido muito simples ao faraó. Enviou Moisés para dizer: deixa o meu povo ir. O que é que o faraó tinha que fazer? Bem, eu não conheço esse Deus. Ele está a dizer: eu sou um líder temente, para que este venha me dizer que o Deus de Israel manda dizer-te para deixar o meu povo ir, para ir me servir. Ele poderia ter feito algo diferente. Mas o que é que ele fez? Ele preferiu desafiar esse Deus. Ele desafiou este Deus. Quando nós não obedecemos a Deus a primeira, Deus dá a oportunidade. Deus voltou a dar-lhe a oportunidade. Disse: Moisés, vai lá. Moisés disse: Senhor, ele não vai me ouvir. Vai lá, obedeça e pronto. Não argumente, não porfie, não questione. Com Deus, amado, não há argumentos, não há porfia. Quando Ele manda, nós só temos que obedecer. Nós podemos argumentar com Deus, ali em Isaías, podemos argumentar com Deus nossas causas em certas situações, porque Ele é um justo juiz. Jesus Cristo é o justo advogado, o Pai é o justo juiz. E o tribunal de conta deles, para nós, é o trono da sua graça. Quando nós vamos orar, Ele nos ouve. Ele julga a nossa causa. Ele leva a nossa causa a tribunal. O Jesus Cristo, que é o nosso intercessor, Ele é o elo de ligação entre nós e o Pai. Ele leva a nossa causa ao Pai. Ó Pai, este. Cuido eu que seja assim. Ó Pai, este. Ó Pai, este. Assim. E nós temos a resposta da nossa petição, da nossa oração, do nosso argumento. Quando nós vamos argumentar com Deus, quando nós oramos, quando nós abrimos a nossa alma, expomos a nossa tristeza, a nossa angústia, a nossa dor, as nossas dificuldades, seja lá, e até a nossa felicidade, como que nós podemos entrar num momento de bênção e não saber como administrar essa bênção e pedir ao Senhor a sabedoria para poder
administrar esta bênção, tal como o Salomão assim o fez, pediu sabedoria e conhecimento para administrar, para conduzir e governar um povo numeroso que ele nunca tinha sido rei antes. E assim era. Então o faraó, quando insistiu em desafiar Deus, o que é que Deus fez, amado? Deus endureceu-lhe o coração. E isso penalizou o povo. Penalizou, porque quanto mais o coração está endurecido, mais pior comportamento temos, pior atitude temos, e abominamos mais ao coração de Deus. E isso aqui é o inimigo a trabalhar. É o inimigo a trabalhar no nosso caráter, quando as pessoas têm um coração que desafia o poder de Deus ou desafia a autoridade. Então esse coração é ali um solo bem fértil para Satanás operar. É o solo fértil para Satanás operar e trabalhar e reter a pessoa no deserto, e reter, escravizar a pessoa, amarrar a pessoa com cordéis de portões de inferno, e a pessoa a todo tempo cuida que está bem. O faraó o tempo todo ele cuidou que estava bem, ele achou que estava bem. Escravizar mais o povo. Cada vez que você pode ler aqui em Êxodo 5, pode pegar na tua Bíblia, ler aqui o Êxodo 5, aqui Moisés e Arão falam a Faraó, não é? Mas o Faraó não deu ouvido a nenhum deles. E quando assim Deus endurece ainda mais o coração. Por quê? Porque escarneceram de Deus. Quando nós escarnecemos de Deus, Deus envia-nos, amados, Deus envia-nos pessoas, evangelistas, seja lá quem, para falar, porque Ele quer, porque Ele quer. A profecia quando vem, amados, ou mesmo o decreto quando vem, não é condenação, é um aviso de Deus, é um aviso para mudança, é um aviso para que nós nos arrependamos. É um aviso para tomarmos posse da bondade, do amor, da misericórdia do Senhor, que não tem prazer na morte de nenhum ímpio. Ele é o Criador e Ele pode abater a qualquer um de nós a qualquer momento. Eu repreendo toda a caixa da opressão satânica, eu repreendo em nome de Jesus. Ele pode abater a qualquer um de nós a qualquer momento, amados, e Ele não muda, Ele continua a ser soberano. Ele é intocável. O nosso Deus, o Criador, Ele é intocável. Faça Ele o que fizer, ninguém vai lhe pedir contas. Faça Ele o que fizer, ninguém vai lhe colocar no tribunal de contas, no tribunal do juízo. Ele é o juiz dos juízes. Então, amados, nós, com relação a isso, nós não temos hipótese. Ele é o detentor de todos os direitos humanos. Porque foi Ele quem criou-nos. E Ele então fez com direitos e deveres. Nós temos direitos, mas também temos obrigações. E as nossas obrigações são obedecer para que tudo nos vá bem. Nós temos direito a receber o amor dEle. Nós temos direito a receber vida. Porque se Ele se retirar do seu espírito e nós tombamos, nós temos direito que Ele nos sustente, nós temos direito que Ele nos dê oportunidade para nós nos arrependermos, nós temos direito de ser instruídos no caminho dEle, nós temos direito de ser ensinados, nós temos direitos de sermos libertos, nós temos direitos, amados, de ter necessidades supridas, porque Ele nos criou e nos pôs no mundo. Ele não nos vai deixar a qualquer maneira. Então Ele está pronto para todos nós, para nos sustentar. Mas se nós endurecermos o coração, como é que Ele vai fazer isso, amado? Se nós não temos comunhão com Ele, se nós não damos lugar a Ele, se nós não o ouvirmos, como é que Ele vai comunicar conosco? Onde não há comunicação, amado, não há relação. Se não há comunicação, não há relação. Nós não vamos conseguir ter uma boa relação com uma pessoa em que nós não temos uma comunicação efetiva. Comunicação efetiva é quando as duas pessoas, uma fala, outra ouve, outra fala. Há comunicação, há reciprocidade,
reciprocidade. Um fala, o outro ouve, e há alinhamento, há harmonia, e assim resolve-se as questões, esclarece-se as dúvidas e tudo flui. Mas quando não há comunicação, não há relação. Então Deus não pode se relacionar com alguém que não comunica com Ele. Deus não pode se relacionar com alguém que o ignora. Deus não pode se relacionar quando Deus vai e envia alguém para falar dele, para poder trazer, para ter comunhão com Ele, e a pessoa rejeita. Ele sente-se ofendido. O Espírito Santo se entristece. Mas Ele dá a oportunidade. Uma não envia outra vez para nós falarmos. E a gente rejeita. Ele continua a falar. Mas chega uma altura, amado, que o Espírito Santo se cala. Se o Espírito Santo se calar na tua vida, irmão, ei, você está entregue à bicharada. Não extinga o Espírito Santo de Deus. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Deus é misericordioso, Ele é longânimo, Ele é benigno, Ele é santo, Ele é bom. Ele é bom, muito bom. Mas quando nós escarnecermos da sua bondade, quando nós escarnecermos da sua misericórdia, quando nós escarnecermos do caminho que Ele preparou para nos resgatar e nos abençoar, amados, Ele pura e simplesmente para de nos falar. Os homens continuam a falar, mas Ele já não fala. Ele já não fala. Amados, eu tenho testemunho de pessoas que eu falo pontualmente, mas que Deus já me disse, não fale mais. Não fale mais. Quando há oportunidade, lá vou falando com mansidão. Olha isso. Falo assim com alegria, para ver se a pessoa se lembra. E quantas não morreram, amados? Quantas não morreram? Eu falei, ninguém, ainda hoje, amados, hoje o meu coração está triste. Sabe por quê? Porque ninguém me ouve. Eu me sinto mesmo na pele do profeta Isaías. Quando ele falava e ninguém lhe ouvia. E ele dizia, Senhor, quem é que deu crédito à nossa pregação? E quando morrem, me entristece muito, amados. Quando Deus me mostra, e eu oro, e eu ligo, e eu falo, as pessoas ainda escarnecem de mim. Eu estou neste momento, eu estou numa situação com alguém, amado, muito próximo meu. Tantos testemunhos. Perdi a minha irmã por causa da dura servil. 2 vezes o meu Deus, o nosso Deus, somos as duas crentes, servimos ao mesmo Deus. Por 2 vezes, amado. A minha irmã, antes de falecer, por 2 vezes, eu no trono a orar. O Senhor me disse, vai dizer à minha serva, Páscoa, para vir para Portugal imediatamente. Eu saí do altar e fui ligar para ela. Ela me deu uma desculpa. Eu não sabia quão doente a minha irmã estava. Pela voz não passava isso. Uma semana passou. Ele voltou a me dizer, eu no altar, a orar, amados, vai dizer à minha serva Páscoa para vir para Portugal imediatamente. Hoje o meu coração está triste, amado. Porque eu estou a ver algo a acontecer. Igualzinho. A dureza do coração mata. Mas antes de matar, humilha. Mas quando nós somos profetas, que o Senhor revela, e quando é alguém próximo de nós, entristece. E eu estou a ver isso acontecer debaixo dos meus olhos. Nós não podemos obrigar as pessoas a fazerem aquilo que Deus quer. Nós não podemos obrigar, amado, não por força nem por violência, mas pelo seu espírito. E quando ela estava antes de falecer,
esta minha irmã, antes de falecer, ela ligou para uma outra irmã minha, que nós somos 3, que damos muito bem, somos amigas do peito, da palavra, do espírito e do sangue. Ela não quis me falar a mim, mas falou a outra de que eu tinha razão. E eu estava inocente, não sabia quão enferma minha irmã estava. Uma semana depois ela faleceu. Mas Deus avisou. Deus avisou. Outra situação, amados, é com outro membro da família. Desde a primeira gravidez minha, Deus avisou. Deus avisou. Quantas vezes já avisei esse senhor? Quantas vezes, amado? Quantas vezes? O coração entristece. Dói muito, amados. Quando Deus nos revela o caminho que está para vir. E a gente avisa. Mas ninguém nos ouve. Falsa profeta. É preciso que haja morte para que creiam. Na cova já não dá para arrepender, amados. O espírito já foi para Deus. A terra tomou parte do corpo. Será que a tua alma será salva? Deus avisou. Deus quis salvar. Deus quis endireitar a tua vereda. Deus quis te amar. Deus quis te abençoar. Deus quis que tudo te fosse bem durante o tempo que você é peregrino aqui na terra. Um caminho Ele preparou. A dureza do coração entristece o Espírito Santo. E ele se afasta. E esta minha irmã é uma excelente crente. Ela não se libertou, não é por culpa dela, mas por causa do ministério, a apostasia do ministério em que ela está, Ministério Maná. Endureceu-lhe o coração. E ela se apagou aos poucos, debaixo dos olhos de toda a gente, mas ninguém viu. Ninguém viu, amado. E assim, isso é para te explicar o quão perigoso é a dura servil. Não é? Você não precisa de ser crente. Você precisa de ser salvo e nascido de novo. Porque aquele que nasce de novo, facilmente ouve a voz do Espírito Santo e facilmente obedece. Mas aquele que não é nascido de novo tem mais dificuldade. Por isso é que ele estabeleceu este período de misericórdia, da graça, para dar tempo para arrepender. Por isso é que o amor dele tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, mas não falha. Se você ouvir a voz dele, arrepender, nascer da água e do Espírito, o amor dele não falhará. Você terá o teu galardão. Se você não ouviu, mas ele te falou, ele te deu oportunidade, se você pereceu, o amor dele não falhou, porque ele deu oportunidade. Ele aguentou a tua afronta, porque um espírito, um coração endurecido, um coração obstinado. Um coração endurecido é um coração obstinado. E um coração obstinado é um coração irreconciliável. Isso afronta muito a autoridade divina. Afronta muito, amado. Porque não é um pecado só contra a santidade dele, mas é um pecado contra a autoridade dele. O pecado contra a santidade dele afeta a sua fidelidade. Aquele que não ouve é infiel, aquele que não ouve é blasfemo, aquele que não ouve é idólatra, aquele que não ouve está morto espiritualmente. Mas se converteu, então tem que dar lugar para ouvir, tem que dar lugar à autoridade de Deus. Se você ouviu, você é fiel. Então agora tem que ser obediente, tem que obedecer. E aqui, amados, quando o faraó, Deus então, para que ele visse, quanto mais ele endurecia o coração, mais irava Deus. Então mais Deus o castigava, mais Deus endurecia o coração para testar, para que ele sentisse a mão do poder de Deus, para que ele veja que ele é nada. Não importa ele pudesse pôr todos os deuses da terra juntos, o poder de Deus
é soberano a todos os deuses junto da terra. Deus quis provar ele isso. Por isso Deus levou-o até ao extremo. Deus enviou todas as pragas. Mas cada vez que uma praga acabava, ele ficava mais furioso e mais castigava o povo. E quanto mais ele castigava o povo, Deus endurecia-lhe mais o coração. Aí eu enviei-te essa praga. E você ainda continua a me desafiar, vais levar com outra. É mais sofrimento, amado. Por que desafiar a Deus? Por que desafiar a Deus, amado? Porque quanto mais você desafia, mais Deus te vai endurecer o coração. Você está a lutar com ele. Você vai vencer? O faraó venceu? Todos os outros que desafiaram venceram? O Nabucodonosor venceu? Comeu capim por 7 anos. 7 anos a comer capim como boi. A andar como boi. Cheio de barbas, cabelos cresceram a comer capim. Foi no ministério do Daniel. Está lá. Você leia. A dureza do coração, amado, é o crime que nós estamos a cometer contra nós mesmos. Contra nós mesmos. Nós estamos a condenar a nós mesmos. Nós estamos a cavar a nossa própria sepultura. Com Deus não há braço forte. Nós fazemos braço forte uns com os outros, mas com Deus não fazemos. Quando Deus diz, larga, deixa o meu povo ir, é melhor deixar o povo dele ir. Porque senão você não está a lidar com o povo, você está a lidar com ele. Cada povo que cai é mais ira que estamos a provocar a ele. É mais castigo que ele vai dar. Quanto mais o faraó recusava a deixar o povo ir e castigava mais, e mais povos morriam, mais povos sucumbiam com a escravidão, do peso do trabalho, com fome, trabalho forçado com fome e tudo mais ira o Senhor tinha e mais pragas o Senhor enviou até consumir-lhe o filho. Deus teve que tocar em algo que lhe iria tocar a alma. Você matou os meus filhos, os meus pequeninos. Eu quis que você se arrependesse. Eu quis que você visse que comigo não vale a pena fazer braço forte. Enviei-te cada praga para trazer arrependimento. Você não arrependeu e endureci coração. Cada praga que eu enviava, ao invés de você arrepender e dobrar o joelho, você levantava mais a cabeça e desafiava. Eu então endurecia você mais o coração para que eu pudesse te castigar mais. Mas você mesmo assim continuou, você não reconheceu o meu poder. Agora eu vou te tocar na alma. E Deus tocou-lhe na alma. Assim tem sido muitos, amados. Só Deus tem poder para tocar na nossa alma. Jesus Cristo, ele falou aos discípulos, quando ele enviou os 12, lá em Mateus 10, vai lá ler. Ele disse, não tenham medo de homens, não tenham medo daqueles que só podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Tenha medo daquele que mata o corpo e atira a alma para o inferno. Quem consegue tocar na nossa alma? Ninguém, amado. Só se nós vendermos a nossa alma. Mas mesmo se nós vendermos a nossa alma, se Deus quiser ir lá tomar, resgatar, Deus faz isso. Depende dele, se ele quiser. Ele continua a ser Deus. Não importa, você pode estar enlameado. Isaías 1 está ali. Ele testificou o poder de Deus para o povo israelita. Nem que o teu pecado for mais vermelho como o carmesim. Eu, Senhor, sou poderoso para torná-lo mais alvo como a neve. Tornar a vossa alma, vosso coração, as vossas vestes mais alvo do que a neve. Você quer competir com um Deus assim? Todo poderoso, soberano no céu, na terra e debaixo da terra, fora dele não há outro, antes dele nenhum outro Deus existiu, depois dele nenhum outro Deus haverá. Você quer competir com um Deus assim?
Eu nunca o fiz, e quando fiz, amado, quando reconheci, eu me arrependi muito disso. Senhor, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Até quando nós vamos entender isso? E vamos endurecer o nosso coração para o nosso Criador. Até quando, amado? A Bíblia toda mostra o poder desse Criador. Só com o faraó no Egito, esta é a maior provação. E este é o maior poder no Velho Testamento que nós temos, amado, para nós não imitarmos o faraó, para nós não desafiarmos o nosso Deus. Ele se está a enviar alguém para te dizer, olha, Deus mandou-me aqui dizer você assim, 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 assim. Não é porque Deus já não falou contigo, Deus já falou com você. Mas você não ouviu, mas ele te ama. Ele disse, não, eu vou usar outros métodos. São métodos de Deus, amado. São caminhos de Deus, não são como nossos. Ele tem os seus métodos, ele tem os seus princípios, tem as suas regras, seus princípios, seus protocolos. Ele é ele. Nós só temos que tentar pedir a ele para que ele nos mostre e seguir no jugo de Deus, amado. O jugo de Deus é leve e suave. Mas nós endurecemos o coração, nós não ouvimos a voz de Deus e vivemos no jugo do diabo, que é pesado o tempo todo, e ainda temos o direito de ir para ele reclamar. Ai, Senhor, a minha vida está assim. Ai, Senhor, isso. E Deus fica a olhar para nós, amado. Ele fica a olhar para nós. Eu já te enviei, pastor. Já te enviei isso. Já te enviei aquilo. Já te enviei tudo. E você está pedindo o quê? Eu não quero a tua oração. Eu quero a tua obediência. Eu não quero o teu clamor. Eu quero a tua subordinação, sujeição. Sujeita-te a mim e resista ao diabo. Saia do jugo do diabo. Saia do jugo do diabo que é pesado. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo que é leve e suave, e aprendei de mim que sou humilde e manso do coração. Se ele é humilde e manso do coração, por que nós temos que ser altivos, obstinados, rebeldes, soberbos, quando nós já sabemos que ele abate os rebeldes, os soberbos? Quando nós sabemos que nós não vamos longe. É escusado, não dá. Eu não consigo argumentar isso, amado. Com Deus não dá para nós argumentarmos ou questionarmos. Ele é Deus. Acabou. Acabou. Ponto final. De tanto que, de todas as pragas, amado, eu não sei se você está a ter a mesma percepção, o mesmo entendimento, o mesmo discernimento que eu estou a ter. E eu oro, seu Santo Espírito, coopera comigo, Senhor. Fala com o teu povo, abra a cabeça do teu povo para que o teu povo entenda, Senhor, e tenha a percepção disso. Tia, quem é, meu amor? Eu estou a responder. Quem és tu? Eu não estou a reconhecer. Podes dizer como é que se chama? Quem está a dizer aqui, tia, responda, tia. Houve tsunami aonde? Manuela, estás a falar de onde? Estás a falar de onde, Manuela? Sei que hahaharaçou, corumbaraçou. Houve o tsunami aonde, querida? Eu estou a falar se é com relação a... Não, eu não ouvi o cantor Tsunami, não sei quem é ele. Podes pôr aqui, podes escrever, é com relação aqui, é com relação à pregação, é com relação ao tema que eu estou a falar. Se não for, podes depois enviar-me uma mensagem. O cantor Tsunami procura por mim.
Mas eu não sei quem é ele, o cantor Tsunami, eu não conheço, amada, eu não estou no mundo, eu estou muito recolhida por causa da obra e do ministério que eu tenho, mas me envia mensagem depois, se é alguma coisa que eu posso ajudar, a oração, envia uma mensagem, e então, ok, eu vou ver depois, deixa-me só tomar nota para saber quem é este cantor. Comeram a minha banana, ok, meta no YouTube, ok, cantor Tsunami, comeram a minha banana, comeram a minha banana. Ok, assim será, querida. Eu quando acabar aqui o live, eu vou então procurar, mas entretanto podes dar aqui, eu depois vejo, tá bem? Ora, então, amados, vamos então fazer o seguinte, para não fugir, se você ler bem as 10 pragas, veja como Deus tratou com o faraó. Vão ler as 10 pragas com peça reverência a Deus, para entender como é que Deus tratou com o faraó, com o desafio à sua autoridade. Se você entender como eu entendi, amado, glórias a Deus. Eu oro para que o Senhor te dê discernimento destas passagens, porque nós sabemos, todos nós sabemos, Deus enviou as pragas e pronto. Não é e pronto, amado. Aquilo tem muito que se lhe diga por detrás. Por que que Deus enviou a praga? Não é para castigar Faraó, porque ao castigar o Faraó, Deus iria castigar o povo todo que não tem culpa de nada. O povo todo, o povo egípcio, que não tem culpa da dureza, do regime do Faraó. Mas Deus estava a lidar diretamente com ele, porque era ele quem tinha autoridade. Então ele, como um líder em autoridade, ele tem que tentar entender o outro líder de autoridade. E quando o Moisés e o Arão diz que é o Senhor de tudo, que está acima dele e dos deuses dele, ele tem que procurar conhecer esse Deus para saber quem é ele e perguntar a Moisés: olha, quem é esse Deus? Quais são os princípios dele? Eu nunca ouvi falar de este Deus, mas explica, fala dele, vamos conversar. Mas não, ele barrou tudo, tudo. É ele que manda, ele é mais poderoso. É você, quando você acha que vai dizer a Deus que você é mais poderoso, desde onde? Aquela pessoa que te criou, é você mesmo. É você que te criou? É você que te fez? Ai, é minha mãe. É a tua mãe que lhe fez? Ai, é o meu pai. É o teu pai que te fez? Não houve alguém que criou o primeiro e o segundo? E macho e fêmea o fez? Para que procriassem? Ok, essa geração toda acabou dizimada no dilúvio. Mas Deus preservou a espécie. Deus preservou a raça humana e preservou todas as outras raças animais par em par, macho e fêmea, para preservar tudo. E ele preservou. E nós somos descendentes destes, que multiplicaram e povoaram a terra. E você vai competir com o Criador? É ele quem determinou o princípio e o fim de tudo. Ele, se quiser dizimar agora a terra, amado, ele dizima tudo. É como esta disse o tsunami. Amado, o tsunami, Deus quiser permitir um tsunami em todo mundo, na boa, sem estresse. Sem estresse. Ele pode. Quem pode, manda. Quem pode, manda. Ele pode construir criaturas e povoar de um momento para o outro. Ele pode dizimar-nos todos e fazer uns outros povos. O que é que ele disse a Moisés? Quando o povo no deserto imitou a Faraó, o que é que ele disse a Moisés?
Tira-me esse povo todo da frente. Saia da frente desse povo todo. Saia da frente desse povo. Eu vou dizimar esse povo e vou te dar um povo maior e melhor. Ele pode ou não pode, amado? Você quer competir com isso? Eu não, eu desisto. Aliás, eu nunca tentei. Eu quando tentei é porque eu não sabia. Eu resisti a Deus, amados. Eu resisti muito a Deus para até chegar, para até receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu resisti muito. Mas eu estou a exortar a você, não resista a Deus, resista a diabo. Saia do lugar do diabo, do jugo pesado. Saia do lugar do faraó. Entra para o jugo de Deus. Porque Deus tirou o povo do lugar de faraó, do jugo de faraó. E trouxe para o jugo dele. E o povo no deserto deveria ter o discernimento e um coração bondoso, um coração grato para olhar para Deus. Estava difícil? Estava. Estavam no deserto. Mas quem foi que tirou você do lugar pior, da escravidão? Você estava no deserto a passar por dificuldades financeiras. Mas Deus não, Deus estava a comprar tudo. Deus enviava maná do céu. Você não tinha lá no deserto nenhuma loja de Agape, nenhuma loja de Primark, nenhuma loja enfim, Victoria's Secret. Não havia lá no deserto nada disso. Por quê? Porque o poder de Deus preservou todo o vestuário e todo o sapato durante 40 anos. No deserto a peregrinar, a roupa não se acabou, não estragou. Os sapatos não se estragaram, não se rebentaram. Você quer competir com um poder como esse, amado? Você ainda resiste a Deus, não vai congregar, não vai louvar a Deus, não entrega a tua vida a Deus para que Ele seja o Senhor. Você não resiste ao diabo. Você abraça mais ao diabo, vai mais a Faraó, vai mais fundo com o Faraó. Quando o Faraó te escraviza e te leva para o inferno, você rejeita o jugo de Deus, que é leve e suave, e vai fundo no jugo do diabo, que é pesado. Amado, a escolha está aí simples. Jugo de Deus leve e suave, jugo do diabo pesado. Pesado, amado. Para você ter uma noção do jugo do diabo, o Faraó está ali, do Egito, está ali como testemunho para que nós vejamos. E hoje, amados, de uma forma geral, em todo o mundo, nós vivemos tempos de escravatura. Mas aquele que sujeita à escravatura é porque quer, porque Deus nos deu o livre-arbítrio de escolher. E Ele mesmo foi ao madeiro. Ele se manifestou, destruiu as obras do Faraó. Ele destruiu. Ele nos deu a nós poder e autoridade para pisar as obras do Faraó, para condená-las. Mas nós insistimos em cooperar com o Faraó. Nós insistimos em viver à maneira de Faraó, coração endurecido. Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Aí agora eu me formei, e agora eu sou reconhecido, eu estou em destaque em todas as lives, em toda a rede social. Ei, eu tenho milhões a me seguirem. Ei, agora eu estou na alta. Agora... Ei, amado. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a
acontecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me do teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. É isso que nós temos que pedir, amados, a Deus, para nos dar um novo coração. Um coração disposto a obedecer para reter a misericórdia, o poder do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo em nós que nos convence. Só Ele pode nos convencer do nosso pecado, da nossa fraqueza. Só Ele pode nos esclarecer do nosso pecado. Porque nós podemos falar com as pessoas, amados, mas às vezes as pessoas não têm capacidade de nos entender. Cada um é como cada qual. Cada um tem os seus problemas. Nós às vezes queremos que as pessoas nos ouvem, mas as pessoas também têm os seus problemas. As pessoas nos ouvem por cortesia, mas depois dão costas. Quem é que nos vai ajudar? Mas o Espírito Santo em nós, amado, Ele nos fala. Ele é companheiro, Ele é conselheiro, Ele é amigo. Ele é santo, Ele é fiel. Ele nos ilumina, Ele nos consola. Nos momentos bons ou maus, Ele está ali presente 24 horas. Ele não desliga o seu telefone. Ele não põe o telefone dele em silêncio. Ele está conosco a todo o tempo, ligado, se nós quisermos. Se nós dermos lugar. Se nós não dermos lugar, Ele vai se entristecer e afastar. Quem vai perder? Somos nós. Quem vai perder? Somos nós. Então, amados, é uma questão de escolha. Se você quer ter o Espírito Santo como guia, como Salvador, enquanto Ele ainda nos pode ajudar, porque há de chegar o momento que Ele não vai ajudar. Este é o momento de graça para que todos nós tenhamos este poder de Deus aqui na terra. Sem Ele, o homem nenhum consegue nos convencer do pecado. Homem nenhum, amado. Não há poder se o Espírito Santo não estiver lá. É Ele quem confirma tudo em todos. Toda a palavra que sai da nossa boca para o nosso próximo, se ela for boa, é o Espírito Santo quem confirma. Se ela for má, é Satanás quem vai confirmar. São esses dois espíritos que estão a operar aqui na terra. Então, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça a tua servir. Dá lugar a eles. Não resiste a Deus, amados. Nós temos que resistir ao diabo. O que muitos nós temos feito é resistir a Deus. Resistir à sua bondade, que vem pelos métodos dele. Resistir à prosperidade dele, que vem pelos métodos dele, não pelos nossos. Que vem pelos métodos dele, como ele desenha. Os caminhos que ele faz, que ele desenha, a visão para nos resgatar, para nos levar ao bom termo, para nos trazer a prosperidade divina, a herança. Muitos, pelo fato de estar escrito na Bíblia, amado, todos nós pegamos na Bíblia e conseguimos pregar. Aquele que tem um bom entendimento consegue pregar o Evangelho. Mas, amados, se você não tiver uma vivência com Deus, muita coisa fica de fora. Há uma grande diferença quando eu pregava, quando eu não era apóstola, e uma grande diferença quando eu prego hoje. Quando eu pregava, eu dizia que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Mas é a promessa, amado. Eu não entendia. Falamos pela fé, é a palavra, estamos a pregar.
Mas o bom entendimento vem com a vivência. E eu tive o discernimento de herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Nós só tomamos posse quando nós vivemos uma vida de santidade e obediência. Porque tem níveis. Nós subimos de nível com Deus. Cada um tem o seu ministério. Se você tem o ministério de levita, se você é alguém que consagra, honra, teme a Deus, então Deus tem algo para você. Deus vai batizar na água e no Espírito Santo. Você vai ter mais revelação, mais discernimento, vai ter mais unção para ministrar com unção, com poder, com autoridade. Você vai libertar. Há vários tipos de níveis de ser levita. Há uns que têm unção para ministrar milhões, para libertar corações de milhões, arrastar nações atrás. E se você é um destes que veio, que nasceu, veio predestinado com este dom, você só vai tomar posse desse dom quando você atingir a excelência de Deus. Então ali você tomou posse da herança de Deus. Você tomou posse da herança. Você foi feito idôneo e participante da herança de Deus. E isso só vem por obediência. Um levita, verdadeiro levita, ele é humilde, ele é manso. Um verdadeiro levita que atinge esse nível de excelência com Deus, ele é obediente. Ele não é ciumento, ele não é vaidoso. Ele não é show off. Ele não se preocupa com o seu interesse, mas ele vê que é tudo acerca de Deus. É levar multidões a adorarem. É levantar verdadeiros adoradores. Em toda a terra, por onde o Senhor o levar, é ele ser um canal para ressuscitar verdadeiros adoradores, aqueles que querem adorar a Deus em espírito e em verdade. É ele fazer discípulos de novos levitas. Nesses finais de tempos, amados, há muitos levitas, mas verdadeiro adorador são poucos. E Deus anda à procura destes, dos verdadeiros adoradores. João 4, 23. O verdadeiro adorador só é achado quando ele é obediente, ele é temente, ele resiste ao diabo, ele não resiste a Deus. Não importa aquilo que Deus o peça para fazer, mas ele vai fazer. Não importa se ele não entende, Deus mandou, ele vai fazer. Ele se sujeita a Deus. Então esse vai louvar a Deus de todas as suas entranhas, de toda a sua alma. O louvor não sai por aqui, amado. O louvor não sai do coração, amado. O louvor sai das suas entranhas. Ele louva e adora com todo o seu ser. E vai sair unção, água viva. E vai libertar, vai curar. E vai ressuscitar novos adoradores, discípulos, para ele treinar, para o Espírito Santo capacitar. Só vem por obediência. Esse Espírito Santo nele está sempre alegre. Sempre vai ungí-lo com um louvor. A cada manhã, ele quando acorda, ele vai ter um louvor para ministrar. Ele vai ter um som, uma melodia para adornar esta letra, este louvor. Rios de água viva vão fluindo. Quando o Espírito Santo está alegre em nós, quando o Espírito Santo é excelente, tem prazer, amado, jugo leve e suave. Oh, é a melhor excelência de Deus, é a majestosa excelência de Deus, que catapulta-nos a tomar posse
da herança nos santos. Nós lemos a Bíblia, o apóstolo Paulo diz isso, creio que está lá em Efésios, se não está em Efésios, está em Colossenses. Sermos idôneos e participantes, creio que está em Colossenses. Para nós chegarmos a este nível, tem que vir lá de baixo, a ser moldado, aos pouquinhos, lapidado, arrancando o eu, o acho, o orgulho, a soberba, a vaidade, a arrogância, a altivez que se levanta contra os caminhos que Deus preparou, o plano que Deus fez para que nós atingíssemos esse nível. Ele tem prazer que todos nós chegamos a esse nível de intimidade com Ele. Ele tem prazer, amado. É Ele que nos criou, Ele nos criou e vai nos pôr aqui. Qual é o testemunho que nós temos dele? Qual é o testemunho que o mundo vai ter dele? Quando ele quis abater o povo todo, disse Moisés, saia do meio deste povo que eu vou abatê-lo e vou te dar um povo melhor e maior. O que é que Moisés disse? Ai, Senhor, qual é o testemunho que o Senhor vai ter diante do faraó? Vai tirá-los de escravidão e agora matá-los no deserto? Então, amado, é da vontade dele que nós sejamos prósperos. Ele não tem prazer na nossa morte. A nossa morte não é bom testemunho para ele. Ele não vai enviar o filho dele para que nós então agora pereçamos todos. Ele não tirou o povo do deserto. Por isso é que nessas circunstâncias já temos que argumentar com ele. Já temos que entrar em juízo com Deus. Isto não é altivez, ele mesmo permite. Aqui em Isaías, vamos ver aqui em Isaías, creio, está aqui, Isaías capítulo 1, versículo 18, ele disse aqui, vinde, então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. E ele está a dizer, vinde então e argui-me. Entremos em juízo juntos. Entremos em juízo juntos, fala comigo, para que eu possa te entender. Por que é que você não vem a mim? Ai, Senhor, eu não consigo. Os teus servos têm comportamentos que não se identificam com a palavra, não se identificam com o Espírito Santo. Eu não consigo ir mais à igreja, mas eu sei que é a tua vontade. O que é que eu faço? Fala com ele, ele vai te ajudar. É a vontade dele que você seja próximo. Ele te enviou ao mundo não é para que você seja uma cana agitada. Ele te enviou ao mundo não é para que você seja seco, mas que você seja cheio da sua plenitude, cheio da sua glória, e rios de água viva fluam em você, para que vejam a glória dele em você e também venham a ele através de você. Então vai ele agora querer que você viva como um indigente, como uma ovelha sem pastor? Não, você tem pastor. Ele enviou-nos um pastor. Esse pastor veio e cumpriu a sua missão. Ele não nos tirou do reino da escravidão, do império satânico, para que nós continuemos a viver nele. Mas para que nós tenhamos vida e vida eterna, nós tenhamos necessidades supridas, que nós sejamos curados pelo poder da palavra dele, que nós sejamos libertos de todo laço passarinheiro, de toda seta inflamada do maligno, todo jugo do inferno, nós sejamos libertos, que nós tenhamos autoridade do crente sobre o inimigo. Ele preparou tudo, ele preparou um caminho para que nós tenhamos paz, para que sintamos a presença dele, tenhamos o amor, sejamos consolados. Ele preparou tudo, amados, para que não nos faltasse nada. Ele não quer que nos falte nada. Mas, quando nós endurecemos o coração, não damos lugar a ele, é o que está aí, é o versículo 11 de Isaías capítulo 2. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Só o Senhor, só Ele. Nós não seremos exaltados, mas se ouvirmos a voz dEle e obedecermos, fizermos conforme tudo quanto Ele está escrito, quando Jesus Cristo ressuscitar,
vier, nós também estaremos com ele, porque ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele e vamos estar com ele. É esta a vontade de Deus, que todos nós estejamos com ele. Então, mas mesmo aqui na terra, é da vontade dele que nós sejamos próximos. Todos nós corremos atrás da prosperidade divina, mas nós não sabemos, nós não entendemos que a prosperidade divina, não, nós corremos atrás da prosperidade financeira. É isto. As igrejas que estão em alta são as igrejas que pregam a prosperidade financeira, para alguns, não para todos. Para mim, não funciona. E enquanto que Jesus Cristo não veio para as prosperidades financeiras. Prosperidade financeira é um bocadinho da nossa necessidade, amado. Nós temos muitas outras necessidades. Então nós temos que buscar a plenitude da glória de Deus para nós. Temos que atingir a excelência. E isso acontece primeiro no mundo do Espírito. Se nós ouvirmos e obedecermos a palavra de Deus. Nós não precisamos de nenhuma igreja para nos estar a pregar sobre a lei de prosperidade financeira. Lei de prosperidade financeira não salva a alma. Só nos instrui na área financeira. E o resto? E o resto, amado? A alma. Sem a santificação, a alma não é salva. Sem a santificação, nós não veremos Deus. Sem o novo nascimento, nós não veremos Deus. E para dar lugar a Deus, para nós nascermos de novo, para dar lugar a Deus, para nós nos santificarmos, nós temos que ser humildes e mansos. Porque senão Deus não consegue fazer nada. E continuaremos no Egito. Continuaremos no Egito, tal como ali o faraó. O povo do israelita foi resgatado do Egito para que Deus os purificasse, lavasse e purificasse com a lei que Deus deu, com os métodos de Deus. Eles não aceitaram, endureceram o coração. Não aceitaram o amor de Deus. Não aceitaram o poder de Deus, não aceitaram o método de Deus que vieram daquela maneira para os purificar, os lavar e os santificar. E então, e quem perdeu, amado? Deus? Não, Deus continua no mesmo lugar e a ser o mesmo. Ele até fez melhor dessa vez, enviou seu filho para mim e para ti, para nos ensinar a conhecer melhor a Deus dessa forma direta. Direta, não por homem nenhum, mas pelo seu filho, veio ele mesmo, para que nós não sejamos mais sacerdote diante de nós, mas saibamos que Deus é Deus, que Deus é Deus. Eu deixo aqui essa mensagem com você, amado. Eu oro para que você tenha entendido o poder de não entristecer o Espírito Santo de Deus, porque quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, amados, não há salvação, só a misericórdia do Senhor. E está escrito, Deus tem misericórdia de quem Ele quiser. Já o Moisés disse, Deus tem misericórdia de quem Ele quiser. A misericórdia dele está aqui para todos, mas Ele aplica misericórdia para quem Ele quiser. Por isso é que muitos são abatidos. Nós temos exemplo no Novo Testamento, a igreja, quando o apóstolo Pedro pregou, mais de 3.000 almas congregaram-se. Aquele que foi soberbo, que Ananias e Safira, dentro da congregação, eles piraram. Deus permitiu abatê-los no corpo de Cristo, para ter temor do santo nome dele. Com ele ninguém o desafia. No corpo de Cristo, muitas vidas têm sido ceifadas por causa disso. Afronta a autoridade de Deus. Mas ninguém se apercebe, porque o mundo jaz no maligno. Mas se você tiver uma intimidade com Deus, você vai entender que Deus abomina um coração altivo. Deus abomina um coração que desafia a sua autoridade e a sua santidade. Deus abomina um coração que não reconhece o poder soberano dele. O faraó assim o fez. E Deus tentou fazer faraó entender
que por mais que ele endureça o coração, por mais mal que ele seja, Deus não vai se mover, porque quem tem que se mover é ele. Deus não vai dobrar o joelho, quem tem que dobrar o joelho é ele. Deus não dobra o joelho a nós, amados. Nós é que dobramos o joelho a ele. E o faraó não entendeu isso. Deus só conseguiu fazer o faraó entender isso quando ele cefou a vida do seu filho. Aí ele já entendeu a mensagem. Aí ele já entendeu o poder de Deus. Não vale a pena. Ele disse, leva o teu povo daqui, que esse teu Deus leva... Mas Deus está a tentar fazer você entender isso desde o princípio. Deixa o meu povo ir, me servir, larga o meu povo. Você insistiu. Eu te provei que eu sou mais poderoso do que você. Enviei, dei lá muitas, a cobra que eu levantei, engoliu as tuas duas, eu transformei a água em sangue. Você viu muito dos meus milagres. Você viu muito dos meus poderes, mas você não quis dobrar o joelho. Então eu tive que tocar na tua alma. Só Deus tem poder para tocar na nossa alma. Tocou como? Através do Filho. Através do Filho, Deus teve que mostrar o poder dele no faraó, tocando onde o homem nenhum consegue tocar, na alma, tirando-lhe o Filho. E só assim é que ele entendeu que Deus é Deus. Mas lá mais à frente, ele tentou desafiar, foram todos atrás. E o que é que Deus fez? Fechou o Mar Vermelho, deixou-lhes bem entrar, bem para dentro. E fechou o Mar Vermelho. Ele, se tivesse entendimento, um povo que tem um coração endurecido, é soberbo, não tem sabedoria nem entendimento nenhum, amado. Porque não vê, está cego. E cuida que é muito inteligente, mas é nada. Diante dos outros está a fazer figura de parvo. Porque se o faraó tivesse entendimento, assim que ele viu o mar aberto e o povo a passar, ele poderia sentir-se intimidado. Ele poderia ter sentido intimidado, amado. Ele diz, eu sou o inimigo, eu se vou atrás, não vá Deus fechar esse mar. Como é que ele abriu esse mar? Esse Deus é mesmo poderoso. Os meus deuses não têm capacidade de abrir um mar vermelho ponta a ponta. E deixar de cima a baixo, numa profundidade como aquela, e o povo a passar inteira seca, os mares ali de ponta a ponta. Amados, esse foi o maior milagre para mim, o maior milagre do Velho Testamento. Até hoje eu fico, uou! Eu tenho prazer de ler essa passagem e tenho ela vivificada bem na minha memória, porque isso mexe muito com a minha fé, isso fortalece muito a minha fé, amado. Fortalece muito, é para ver o poder do Deus que eu sirvo. Para em momentos de tribulação, para eu crer. No Novo Testamento temos muito por onde pegar, mas no Velho Testamento, amados, onde eu agarro mesmo muito o poder de Deus, é ali nas pragas e neste milagre. O poder de Deus, amados, é tremendo. Então, ele poderia ter dito, não, ele já me tirou o meu filho, não, ele já abriu o Mar Vermelho, o povo dele está a passar, não, eu não vou. Mas mesmo assim, a dureza do coração. Já viu o que a dureza do coração faz? Tira a sabedoria, mata o poder do raciocínio de um homem racional, natural. Ele não viu um palmo à frente e foi atrás. Deus, assim que todos saíram, ele fechou. E ele depois viu o poder de Deus. Eu acredito que a ira deve ter se acalmado depois disso. O povo que ele quis escravizar, ele quis competir com todo o soberano. Agora, se nós temos este exemplo, só este, amado, não vamos ver do nosso mestre Jesus, a ressurreição. Não vamos ver aquilo que o nosso mestre Jesus aguentou na cruz e ressuscitou.
é o poder tremendo de Deus. Mas vamos ver como só ali no Velho Testamento, como é que Deus se manifestou ali. Por causa da dureza do coração de Deus, do coração do faraó, como é que Deus conduziu este homem, um homem, a dobrar o joelho. E você e eu, conhecendo isto, endurecemos nosso coração para Ele. Quanto mais nós endurecermos nosso coração para Ele, mais Ele endurece. Ele nos endurece, amado, para que nós vejamos o poder dele lá à frente. Ele diz, você está-me a desafiar? Eu preparei um caminho, por amor de ti. A minha alma tem prazer em ti. Eu preparei um caminho para te resgatar. Eu enviei o meu servo, a minha serva, para te falar, para sair deste lugar e vir para este. E você porfia com o meu servo, com a minha serva. Você argumenta. E você vai além, escarnece. Eu vou te endurecer mais um bocadinho no coração. Eu quero ver se você consegue vencer sozinho. Estou a dar um escape. Estou a dar eu quero fechar a porta da maldição. Você não está a ver a fortaleza que está atrás de você. Você não está a ver o laço do passarinheiro, que a fortaleza que o inferno já preparou para você. Você não está a ver hostes espirituais da maldade que te cercaram. Você não está a ver o espírito de opressão que está sobre você. Você não está a ver. Eu enviei um de resgate. Eu sei aquilo que você passa. Amados, muitas pessoas têm dores de cabeça, que chamam de enxaqueca. Enxaqueca nada, é demônio. É demônio. Eu tenho experiência disso. Bastou demônio estar perto de mim. Eu sinto. Quando você às vezes vê, porque eu estou só, não é? Não, é suposto nós termos, como o ministério é grande, é um ministério, todos sabem, o ministério apostólico não é um ministério de uma igreja cheia. Só isto já basta, já dá para você entender. O inimigo ataca, amados. Nós estamos a pregar, ele ataca. E eu, quando você me vê, estou a expulsar, é porque eu sinto. Então eu tenho que expulsar, porque eu não posso ter interferência. E dói a cabeça, amados. Aqui. E tem uma pessoa da família que sofre muito com isso. O Senhor me mandou dizê-la para que ela viesse ter comigo. Amados, é só impor as mãos. Já foi. O inimigo sai, ele põe opressão, é o espírito de opressão. E pessoas gastam dinheiro a vida toda na farmácia. E depois adotam a doença. Essa minha enxaqueca já ficou adotado. Esta minha enxaqueca. Eu não aguento, eu se não dormir, tenho que fechar a janela. Porque, amado, se Deus permitiu para que eu entendesse. Eu estou a falar agora de cura divina. Deus permitiu. Se vocês lembram lá o Moisés, quando Deus chamou Moisés, Deus enfermou Moisés. E depois disse para ele tirar a mão, para ele ver o poder de Deus, e qualquer enfermidade que ele tiver, ele pode orar e o poder de Deus opera nele, porque o Espírito está nele revestido. Então, qualquer apóstolo que tem isso, amados, qualquer enfermidade, nós temos o poder de Deus para curar automaticamente. Deus, então, o que é que fez? O treino do Moisés se manteve. Deus disse para pôr a mão dentro da roupa, e mandou-lhe tirar, ele estava leproso. E Deus então disse, ele volta a pôr, e mandou-lhe tirar, não tinha nada. É para ele ver o poder de Deus, poder de cura. E isso, todos nós apóstolos sabemos disso. E Deus me disse, fale a tal fulana que sofre deste problema desde a sua juventude.
para vir a mim, para eu curar, para eu libertá-la. Mas não, endureceu o coração. E tem uma vida de enfermidade, faz tantos exames, o TAC, não sei quantos, porque, amados, demônio mata. Demônio não só põe enfermidade, ele mata, ele começa a pôr enfermidade. Há pessoas em que ele mata mesmo na hora. Pá, pois, acabou. Mas há outras, lá a misericórdia do Senhor, enquanto o Senhor não permitir, ele não pode ceifar a vida, tal como o Jó. O Jó disse, Deus disse, na pele, na carne dele, no osso dele tocas, mas na alma dele não tocas. Na nossa vida, o demônio, Satanás não tem poder, não pode tocar. Então Deus, para nos educar, Deus permite que ele nos toque na pele, no corpo, no osso, mas na nossa alma, só se nós rejeitarmos a Deus até o último instante que Deus der oportunidade. Não pode. Deus não dá lugar ao inimigo para nos tocar. Deus não dá. Então, amados, é para que você entenda o poder de Deus. O poder de Deus em nos curar. Quando eu disse a essa pessoa, a pessoa levantou-se contra mim. De tal forma, amado. E tem uma vida de miséria. Cheia de talentos. Amados, agora o Senhor não permite que eu diga que eu já não sei pregar. Ele já não permite. Porque eu dizia que eu reconheço um talento. Eu gosto de ouvir pastores que têm a excelência de Deus. Eu gosto de ouvir aqueles que fazem malabarismo com a palavra e pregam com excelência. Eu tenho prazer, amado. Então eu digo que este prega melhor do que eu. Eu gosto de ouvir. Este prega melhor do que eu. Agora o Senhor diz que não permite que eu fale assim, porque agora eu também prego bem, segundo Ele. Ele é quem sabe. É Ele que sabe aquilo que Ele fez comigo. Mas, amados, a enxaqueca é opressão do inimigo. É a presença de demônio na tua vida. É seta. Ele te cangou aqui. E você não consegue dar um passo na tua vida. Você não consegue trabalhar. Você não consegue raciocinar. Você não consegue mover. É uma estratégia do inimigo para te paralisar. Enxaqueca. As farmácias estão cheias de vários tipos de medicamento. Você só vai comprando. Vai comprando, vai comprando. É a estratégia do inimigo. Ataca a tua finança. Ataca a saúde e te paralisa. E ataca a finança. Você vai gastando, experimenta esse, o médico passa esse, passa aquele, e outras pessoas dizem esse, experimenta aquele, passou comigo, experimenta, passou com aquele, e você, é enfermidade, é demônio, amado. Quando é enfermidade espiritual, é demônio, não há medicamento que passa, alivia, mas não, a origem, a raiz do teu problema não é físico ou genético, é demônio. 100% de certeza, eu te garanto. E cura, é só impor as mãos. Já foi. E essa pessoa endureceu o coração e sofre até os dias de hoje. O crime compensa, amado. Entristecer o Espírito Santo de Deus. Para quê? Talentos. Uma pessoa linda, com poder para ser bem-sucedido. Em toda a área. Tem um dom. Levita. Mas está paralisado. Não produziu o fruto do Espírito Santo. Não atingiu a excelência de Deus. Não foi idôneo e participante da herança dos santos. Quando você toma posse do teu ministério, o Senhor se cumpre. Aí é que você é idôneo e participante da herança dos santos. Mas o espírito, a dureza do coração, não permite que você atinja essa excelência. Porque você não ouve a instrução de Deus. Você porfia com Deus. Você argumenta aquilo que não é para você argumentar.
Você faz coisas que não é suposto você fazer, a dureza do coração. E o Espírito Santo se entristece. Você vai tendo a misericórdia do Senhor para que o demônio não te cefa a vida. Por quê? Porque quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, quer dizer que estamos a resistir a Deus. E quando nós estamos a resistir a Deus, é o diabo que nós estamos a dar lugar. Nós estamos a sujeitar-nos ao diabo. Então ele está a trabalhar, ele está a operar. Então ele faz conosco o que ele quiser. O Espírito Santo pode trabalhar, nós servirmos a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Deus não se mistura com Baliz e Belial. Ele não se mistura. Ele vai ficar no seu cantinho. Até quando você decidir que naquele caminho não está bom, não funciona. E você arrepender e voltar atrás e clamar o socorro. Isaías 59. Por causa da iniquidade. Isso faz separação entre mim e vós. Ele ouve as nossas orações, mas não responde. Por causa do pecado, a desobediência, a altivez, a soberba, a arrogância, a rebeldia, o desafio, a autoridade dele, barra a resposta às nossas orações. Nós não atingimos aquela excelência, o nível de excelência para sermos herdeiros. Não tomamos posse. Continuamos com a promessa está ali, à espera de quando nós ouvirmos e obedecermos a voz, o mandamento dele. Amado, eu oro para que você tenha entendido o poder de não entristecer o Espírito Santo de Deus. E o maior pecado que abomina nosso Deus, entristece o Espírito Santo de Deus dele em nós, é a obstinação, um coração endurecido. Um coração endurecido entristece o Espírito Santo de Deus porque ele quer abençoar e não consegue fazer nada conosco. E é tudo, ele não força ninguém, ele quer que nós o recebamos com amor, de livre arbítrio, para que então seja uma relação de consentimento, consentimento mútuo. Nós quisemos, nós aceitamos, pedimos que ele então entrasse, então entramos num contrato. Quando uma relação é de mútuo acordo, é esse tipo de relação que funciona. Nosso Deus é assim. Então ele não vai forçar. E até quando nós nos arrependemos. Eu oro para que você tenha entendido, eu oro para que você se arrependa dos teus pecados. Todos nós, de uma forma ou outra, numa área ou outra, somos altivos, amados. Cuidamos que sabemos muito, não queremos deixar que ninguém entre na nossa vida, que ninguém interfira na nossa vida, e às vezes isso traz consequências graves. Claro que cada um de nós tem direito à sua privacidade, mas quando Deus quer nos salvar, ele vê perigo, ele quer nos salvar, nós perdemos direito à privacidade, porque ele vai usar de todos os métodos para tentar fazer chegar a salvação a nós. E se nós ouvirmos a voz dele e continuarmos a endurecer o coração, então vamos mesmo perecer. Ele entristece, que nós perecemos, entristece, mas ele não pode fazer nada porque ele é santo. Ele não pode fazer nada porque ele é santo, por causa da santidade dele, por causa da justiça dele. Então ele age de acordo com os princípios dele, ele não muda. Ele não muda. Ó Pai querido, no nome de Jesus eu te louvo e te agradeço por esta mensagem. Pai Santo, que eu oro para que essa palavra continue, Senhor, a borbulhar no nosso coração. Pai Santo, porque está escrito na tua palavra que obediência traz temor, e o temor do teu santo nome é o princípio de toda a sabedoria. E todos aqueles que assim gerem a sua vida, este é um bem-aventurado, porque está escrito que bem-aventurado todos aqueles que quando o Senhor vier os achar servindo assim. Senhor, eu oro para que o Espírito de sabedoria, Senhor, que teu Espírito continue a falar bem forte em nós. Continua, Senhor, a contender conosco, Senhor. Continua a nos avisar, dar os avisos de Deus, o decreto de Deus. Senhor, continua a vir a nós, e Senhor, fale forte em cada um de nós. Às vezes estamos distraídos, Senhor. O mundo jaz no maligno, está muita
coisa que nos embaraça, temos muita pedra de tropeço no nosso caminho, há muitas dificuldades ali e ali, Senhor, mas Tu és poderoso para tirar pedra do caminho, Tu és poderoso para desembaraçar a nossa vida, mas somente nos ajude, Senhor, dá-nos oportunidade para que nós possamos ouvir-Te mais, quando nós vamos à Tua presença, e aquele que está aqui que ainda não tem o bom hábito de ter comunhão com Deus, Teu Santo Espírito fala com ele, Senhor, porque aquele que não tem comunhão, então não tem relação com Deus. E onde não há relação, não há comunicação. E se não há comunicação, há morte. Então, Senhor, contenda com todos os teus povos aqui, Senhor, todos eles, para que tenham uma relação com Deus, uma comunicação efetiva, que não só apenas falam, que nós não vamos só à tua presença, falamos e pedimos, que nós não sejamos egoístas, mas que nós pensemos em Ti e no plano que Tu tens para nós e aprendemos a ouvir, que sejamos bons ouvintes, Senhor, para Te ouvirmos, Senhor. Nós sabemos que Tu te manifesta de uma forma muito subtil e mansa, mas Tu és fiel. É da Tua vontade que todos nós sejamos salvos, sejamos prósperos, testemunhemos de Ti, testemunhemos da Tua bondade, sejamos verdadeiros sacerdócios reais aqui nesta terra, o sal desta terra, que a Tua luz ilumine grandemente em nós, Senhor, para que nós sejamos também a luz deste mundo. Por isso eu peço, Senhor, tenha misericórdia de nós, de cada um de nós, incluindo de mim, Senhor. Eu clamo da Tua misericórdia. Não há um justo nenhum sequer, e nós sabemos que Tu não fazes acessão de pessoas. Todos nós pecamos, destituídos fomos da Tua glória. E é um processo, Senhor, que todos nós temos que passar. É um processo, Senhor, da semente, que a semente tem que morrer. Eu oro para que todos nós moramos para nós mesmos. Eu oro, Senhor, para que todos nós diminuamos. Senhor, esprema, Senhor, tanto aquilo que está no nosso coração, Senhor, aquilo que está na nossa mente, que faz uma barreira, que serve uma interferência para ouvirmos a Tua voz, para obedecermos os Teus mandamentos, que Tu dizes, os meus mandamentos não são pesados. Senhor, em nome de Jesus, arranca, Senhor, deita por terra toda essa interferência, deita por terra toda pedra de tropeço, tudo quanto é obra do inferno para nos levar a ceifar a nossa vida. Senhor, nós não voltamos ao Egito. Vem nos ajudar, Senhor. Nós somos uma nova geração que Tu levantaste para louvar-te a Ti em espírito e em verdade. Eu quero louvar-te e adorar-te em espírito e em verdade. Se você declara, eu quero louvar-te, adorar-te em espírito e em verdade. E, Senhor, ajuda-me a ter um coração disposto a obedecer, porque a louvar e adorar a Ti em espírito e em verdade vem por obediência. Por isso, Senhor, eu Te louvo e Te agradeço pela oportunidade que Tu me estás a dar hoje, para que eu possa endireitar as minhas veredas. Seu Santo Espírito, eu sozinho não consigo. Vem me ajudar, Senhor. Vem me capacitar. Vem me ungir. Derrama o óleo da Tua unção. Cai a unção de Deus sobre mim. Cai o poder do sangue, esse sangue de vitória da rude cruz. Caia sobre mim agora. Quebra todo o jugo, toda seta, tudo quanto é caixa da operação do inferno. Caia por terra, seca agora pela raiz, em nome de Jesus. Liberta-me, Senhor, todas as amarras invisíveis mais reais. Fala com Deus e a tua vida. Liberta-me, Senhor, aquilo que eu não vejo, Tu vês, Senhor. Os Teus olhos percorrem a terra e os povos, Senhor. Todos nós, os moradores da terra, nós cabemos todos na palma da Tua mão. Então Tu conheces, sonda-me, Senhor, e me conhece. Sonda-me, Senhor, e esquadrinha os meus rins. Aquilo que Tu vês, Senhor, em mim, Senhor, faça-me saber, Senhor. Faça-me saber para que eu tenha cuidado de fazer conforme a Tua vontade, porque só Tu sabes e podes endireitar as minhas veredas. Vem me ajudar, Senhor, vem me fortalecer. Vem, Senhor, recupero contigo. Seu Santo Espírito vem corroborar com o meu homem interior, para que eu esteja sensível à Tua vontade, para que eu esteja sensível ao Teu poder, para que eu esteja sensível àquilo que Tu queres que eu ouça e que eu não tenho ouvido. Ajuda-me, Senhor, a ser sensível ao mover do Espírito Santo, para que eu ouça a voz certa, a voz do Espírito Santo. E em momento nenhum, Senhor, quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça outra coisa qualquer, que as minhas ações não entristeçam o Teu Espírito Santo, para que eu possa, Senhor, ver que eu estou a ouvir a voz certa, eu estou a obedecer a voz certa, e eu sei que Tu farás prosperar todos os meus caminhos, e prudentemente eu me conduzirei, e eu então atingirei a Tua excelência, Senhor, para que eu possa ser idônea e participante da herança no santo, herdeira de Deus e co-herdeira de Cristo, em toda excelência, majestade, força, poder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Seu Santo Espírito, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Mais uma vez, Senhor, e obrigada pela Tua palavra.
que ela está disponível ainda, Senhor, e seu Santo Espírito ainda está posicionado para nos ajudar. Senhor, eu oro, Pai Santo, no nome de Jesus, para que Ele me ajude, me fortaleça, me revista de toda a armadura, para que eu fique firme contra todas as astutas lá do diabo. Coração de pedra cai por terra agora mesmo, em nome de Jesus. Coração endurecido, soberbo, altivo, cai por terra, em nome de Jesus. Eu me recuso a morrer no Egito. Eu me recuso a voltar ao Egito. Eu me recuso a ser abatido, porque o Senhor diz aos altivos, aos soberbos, eu abato e dou graça aos humildes. Eu declaro que eu já sou humilde em todo o meu falar, em todo o meu agir. Eu declaro que eu estou a agir em sabedoria, em mansidão, no humildade, tal como Jesus Cristo foi em todo o meu exemplo. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Eu também me sujeito a ti, Senhor, para desenvolver um coração, um caráter humilde e manso, para que tu possas operar em mim e eu seja exaltada no momento certo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Só com Deus seremos vencedores. O inimigo expulsa e derrota, então celebra a sua vitória. Deus reina, pois Deus travou a batalha e o seu povo libertou. Com a palavra o inimigo matou e o mundo reconhecerá que só com Deus seremos vencedores. O inimigo expulsa e derrota, então celebra a sua vitória. Deus reina, Deus reina. Eu oro para que Ele reine em ti e em mim, em glória, em força, em poder, em toda a sua majestade e excelência. Eu oro para que o Espírito Santo reine em nós, nos capacite cada vez mais e mais, nos fortaleça cada vez mais e mais, nos ilumine cada vez mais e mais e nos dê vitória em todo lugar onde a planta do nosso pé pisar. Amém, amados? Bem-aja. Eu oro para que você tenha aprendido um pouquinho deste ensinamento hoje. Você que entrou agora, seja bem-vindo, mas você chegou um bocadinho mais tarde, porque já estou online já há bastante tempo. Creio que já estou quase duas horas. Eu agora tenho que ir, mas o Senhor te abençoe grandemente. Até uma próxima oportunidade. Bem-aja. Deus abençoe.